Olá, meus amigos. Aqui quem fala é Bruno Paniago, engenheiro, atuante no ramo de energia solar fotovoltaica desde 2017. E hoje nós vamos falar um assunto aqui polêmico. Vou começar com algumas perguntinhas. Você conhece algum produto eletrônico que possui mais de 2 anos de garantia? Você sabia que 30%, mais ou menos 30% dos inversores de energia solar que vão para a garantia, eles não têm defeito algum? E você sabia também que o Código de Defesa do Consumidor, ele exige apenas 3 meses de garantia? É sobre isso que nós vamos tratar aqui hoje. Fique até o final que você, se você é consumidor, já cliente de energia solar, ou se você pretende instalar sua usina, ou se é integrador como eu, distribuidor ou fornecedor, esse assunto impacta todos nós. Meu amigo, do que nós vamos falar hoje? Vamos falar desse tema que há 2 meses tem vindo, tem aumentado a discussão sobre esse assunto. Provocado por dois grandes distribuidores, Bel Energy e Solar. Eles começaram essa discussão há cerca de 2 meses, reduzindo drasticamente as garantias dos inversores. E foi um burburinho danado. Então, vamos entender o que. Vamos começar primeiro por um contexto histórico, né? Eu comecei nesse segmento em 2017 e eu lembro que as garantias de distribuidores, de inversores, elas iam de 2 a 5 anos, né? Eu lembro do inversor Fronius, que ele falava que ele dava garantia de 2 anos, mas se você colocasse ele no monitoramento, chegava a 5 anos. Era um dos primeiros, dos principais inversores no mercado. E grave essa marca que eu acabei de falar para vocês aí, Fronius. Daqui a pouco nós vamos falar de novo dela. Então, e foi começando a evoluir essas garantias. E eu confesso a vocês que essa evolução eu achava que estava sendo uma coisa favorável para o setor. Pensei, nossa, que bacana, né? Será que é um sinal de que a tecnologia está melhorando tanto que está dando mais espaço para os fabricantes prometer mais garantias? De fato, a tecnologia tem melhorado, tem avançado em eficiência, isso é um fato. Porém, tem uma coisa por trás, tem coisas por trás disso daí. O principal dela é o marketing. Então, essas extensões, essas garantias grandes, virou uma briga de marketing, né? Então, esses inversores passaram para 7 anos, depois 10 anos, depois 12, 15 e, pasmem, tem fabricante prometendo 25 anos. Ué, Bruno, mas peraí. Eu sempre ouvi dizer que os inversores, a gente fala em 25 anos para as placas solares, né? Para as estruturas que suportam essas placas solares, mas eu sempre soube que inversor ele não dura 25 anos. É raro, é raríssimo, né? A vida útil dele estimada é muito menor do que isso. Tanto é que nas previsões de cálculos de viabilidade financeira, a gente põe pelo menos uma troca ao longo dessa vida útil dos outros equipamentos. E o que está acontecendo agora? Então é isso, pessoal. Tem uma briga atrás ali. Então virou uma ferramenta de marketing. Quer dizer, eu ofereço mais que você, então eu vou conseguir vender mais, né? Já que eu ofereço mais garantia, o meu produto é melhor. Criou-se esse discurso de que garantia maior representa melhor produto. E confesso para vocês, eu mesmo já fiz isso sem ter o conhecimento que eu estou tendo, estou adquirindo hoje. E aconselho vocês, tomem cuidado com isso. E nós vamos ver por que agora. Imagina você, daqui 9 anos, alguém, né, se você tendo que acionar uma garantia de um equipamento que dura ali em torno de 10 a 15 anos. E com essa mudança
drástica que está tendo na tecnologia. Cada ano é um produto melhor, mais eficiente, mais barato. Você imagina esse fabricante guardando peças de reposição para trocar daqui 9 anos? Realmente é uma coisa que traz um certo receio. Mas será que vai compensar? Porque está mudando tanto. Tá, Bruno, mas carro, por exemplo. Os carros sempre tem peças, né, para repor e tal. Mas o carro em si, ele não é um equipamento que tem grandes mudanças. Vamos comparar aqui com coisas mais tecnológicas, assim, que muda mais. Não sei, não tem um exemplo aqui agora. Mas nessa parte de computador, poderia ser também. Não, não acho que é. Celular, né? Vamos pensar em celular, que eu acho que faz mais sentido. Vamos pensar a Apple guardando lá o do iPhone 1, iPhone 2 e iPhone 3, as peças de reposição, para poder dar essa garantia de 10 anos, ela ficar guardando ali esses componentes. Acho que esse exemplo ficou bom. Não faz muito sentido. Por quê? Todo ano tem uma tecnologia melhor, todo ano tem uma tecnologia melhor, né? Então, daqui 5 anos, esse celular que eu estou gravando esse vídeo aqui vai estar na caixa, lá na gaveta, junto com os outros que eu já venho guardando lá, só entulhando nas gavetas. Pensando, não, um dia pode ser que eu precise de alguma coisa que só tem aqui dentro desse celular. Tá, não vamos mudar muito aqui não, senão esse vídeo vai ficar muito longo. Vamos... Então, o que acontece? Daqui 10 anos, esses equipamentos vão estar muito mais baratos, muito mais eficientes. Nem você que instalou energia solar não vai querer consertar esse inversor. Esse é o fato, né? Só um desavisado é que vai falar, eu vou consertar. Daqui 10 anos eu vou querer acionar a garantia para consertar esse inversor meu. Não vai, sabe? Já tem casos de pessoas que trocam todos os inversores que instalou há mais de 8 anos, troca e verifica o aumento da eficiência do sistema solar. Então, esse aumento de eficiência já paga pela melhoria nos equipamentos. Tá. Mas vamos lá, Bruno, voltando então. O que a Solar, a distribuidora e a Bel Energy fizeram? A Solar reduziu para 1 ano a sua garantia. Todo mundo arrancou os cabelos. Não, peraí, 1 ano, nossa senhora, estamos falando de 15 anos, Bruno, 25 anos. Como é que baixa assim para 1 ano? Baixou para 1 ano. Se você for pensar que ele é um dispositivo eletrônico, né, que tem componentes aí similares a computadores, a televisão, não é, não tá até bom, né? 1 ano está acima dos 3 meses de garantia da, da, da lei, né? Do Código de Defesa do Consumidor. Então, se você olhar nos outros produtos no mercado, similares, né? Componentes eletrônicos, você não vai achar garantias maiores que essa. A Bel Energy foi menos drástica e colocou 5 anos, né? Voltou lá para os 5 anos de 2017. Um dos CEOs da Bel Energy, ele fala assim, vou ler aqui para vocês. Não adianta prometer 15 anos se a empresa não tem estrutura para cumprir. Quem não está preocupado promete qualquer coisa. Isso daí foi uma cutucada em muitos distribuidores e fabricantes que vêm para o Brasil, mas não montam uma estrutura sólida aqui, sólida financeiramente. Então, o que os bons distribuidores fazem? Eles sabem da margem ali de troca que vai ter que fazer, de problema que vai ter nos inversores, eles ou fazem um estoque físico ou faz um estoque financeiro para arcar com isso. Então, separa aquele dinheiro para bancar essas reposições. Mas isso é raríssimo,
entre os distribuidores que estão no mercado e os fabricantes. Muitos chegam no Brasil e põem lá até o mesmo nome fantasia, mas não tem nada a ver com aquele fabricante que está na China. Ou se tem, mas esse fabricante lá na China também não é um grande fabricante que tem poder financeiro para bancar 100 mil, 200 mil equipamentos, né, que ele coloca no mercado e, sei lá, 10% vai apresentar falhas. Né? Ele não segura esse dinheiro para bancar esses 10% de falha. Então, esse impacto nessas questões da redução da garantia, ela vai atingir todos os elos da cadeia, né? De fabricante, distribuidor, integrador, até os consumidores. Distribuidor. Então, no própria Bel Energy, eu vi eles alegando, eles passando esses dados de que 1% dos inversores que eles venderam apresenta falha no primeiro ano. E essas falhas vão aumentar ao longo do período, né? Então, o inversor que tem 2 anos de uso vai aumentar a percentual que ele vai apresentando falhas. Um inversor de 15 anos, quantos que vão apresentar falhas? Dependendo do inversor, 90%, 100%, porque ele já vai estar no final da sua vida útil. Então não faz muito sentido, né? Não faz sentido nenhum, na verdade, essas grandes garantias. Então o mercado, esses principais distribuidores, os mais sérios do mercado, eles têm batido nessa tecla de que, calma lá, nós temos uma vida útil. Nós vamos dar uma garantia de fabricação para até o final da vida útil? Podemos até dar, mas um equipamento ele vai apresentar um defeito de fabricação até o final da vida útil dele, ele pode apresentar um defeito de fabricação. Então, eles abriram muito a cabeça assim para, pera lá, mas o que é defeito de fabricação? O que pôs essa discussão, né, para a gente fazer? O que é o defeito de fabricação? Até quando ele pode se apresentar? Né? Eu falo que eu vou garantir 30, 50 anos de defeito de fabricação. Mas o equipamento ele pode apresentar um defeito de fabricação lá no 49º ano, né? Então, dá uma maquiada, né? A questão pondo é isso, essa maquiada trazendo isso, né? Voltando para o marketing, né? Eu falo que vou dar, mas não tem nenhum defeito que vai apresentar daqui lá. E o consumidor final, ele confunde muito a questão de garantia, de fábrica, defeito de fabricação e vida útil. Então, tem coisa que o que vai manter aquele equipamento, a segurança daquele equipamento é um seguro de energia solar. Por quê? Se cai um raio na sua usina, defeito de fabricação não vai atender, mas o seguro vai. Se seus equipamentos forem roubados, se forem depredados, alguém joga uma pedra no seu telhado e quebra uma placa solar. Se for um surto na rede elétrica, isso não faz parte da garantia de fabricação. Né? Tá, vamos passar para o próximo tópico aqui. Desde de 2017, como eu falo em todos os vídeos, eu estou nesse mercado e eu já vi, pessoal, muitas empresas que você falava, nossa, essa empresa é grande demais, essa empresa é uma potência, os equipamentos são sensacionais, é o melhor do mercado. E elas hoje não estão aqui mais para continuar esse mercado. Muitos já ficaram para trás, uns estão em recuperação judicial, outros saíram do Brasil, não quiseram, não estão mais fornecendo produtos no Brasil. E outras
estão aí. Eu conheço elas desde o começo desse mercado, estão sólidas, cada vez mais sólidas e aguentando o tranco, né? Os altos e baixos têm passado pelas turbulências e estão ficando. Eu quero citar aqui duas que se deram bem, que eu vejo, estão desde o começo. Uma é um distribuidor que ele chama Aldo, era de componentes eletrônicos e depois agora foi adquirido pela Brookfield, o grupo grande, né, estrangeiro, mas tem uma estrutura sólida. Em termos de equipamento, a Huawei, ela hoje já tem suporte no Brasil, então também é um equipamento que dá maior segurança por ter esse suporte nacional, entre outros. Você, se você é integrador, vai atrás, pesquisa, vê a solidez, principalmente financeira dessas empresas, né? E o histórico dela, porque muitas vieram de outros mercados, ver se elas, nesses outros mercados, como é que elas se comportam, né? Já vou citar outras que eram grandes, né? Quando eu entrei no setor, primeira feira que eu fui de energia solar, a Intersolar, acredito que foi em 2017, tinha uma empresa chamada Sysys Solar. Nossa, a Sysys era potência, todo mundo ia para o stand da Sysys, tinha vários cursos lá e vendia demais, a gente se cadastrou lá também, vendemos alguns. Logo a gente notou um prazo que estava demorando, alguns probleminhas, paramos de trabalhar com esse distribuidor. Ainda bem, porque em 2021, 2022, ela começou já a apresentar problemas, entrou em recuperação judicial. Acredito que está até hoje. Empresas que entraram mais recentes, a Eugin, que é essa de lâmpada, todo mundo conhece as lâmpadas Eugin. Mal entrou, já anunciou a saída esse ano. A Sysys, o carro-chefe dela era o inversor Fronius, anunciou esse ano também, Fronius, que eu citei no começo desse vídeo. Todo mundo falava, não, é tecnologia austríaca, esse inversor é bom demais e tal e coisa. Não digo que não seja, mas já não vai estar aqui mais nos próximos anos. Se ele tivesse dado lá uma garantia de 20 anos, os inversor, todos os inversores que eu instalei deles, teria que correr atrás lá no país que eles estão para ir atrás da garantia. Será? Eles prometeram aí, se você pesquisar aí na internet, você vai ver. Não, estamos saindo, não vamos comercializar, mas vamos manter o suporte técnico. Até quando? Só com despesa? Lucro? Não vai entrar aqui empresa que sobrevive só com despesa, sem lucro, sem caixa. Então, vamos tomar muito cuidado com isso. Se você entrar aí em Reclame Aqui, você vai ver que tem algumas reclamações de várias empresas aí, né, que não tem atendido rápido e tal. A gente sabe, eu gosto assim de ponderar essas questões de reclamação no Reclame Aqui, né? Porque não é que tem uma reclamação também, às vezes, muito grande de um determinado equipamento, que signifique que ele é ruim. Eu gosto de ponderar muito assim, porque o mercado, ele tem várias questões, né? Por exemplo, um defeito no equipamento de energia solar, no inversor, como eu falei no começo desse vídeo, 30% chega lá para ser corrigido a falha e eles detectam que não tem falha nenhuma. Por quê? Porque esse defeito está lá na instalação. Então a gente já fez várias, como é que fala? Suporte para nossos clientes aqui e outros clientes de outras empresas também, que a gente chega lá e detecta uma falha de isolamento. É uma coisa muito comum. Um cabo que se parte lá, corta, pega na estrutura e o inversor detecta aquela falha, ele para. Muitos queimam, outros só apresentam a falha e tem que corrigir a falha, ele liga de novo. Outros não liga de novo, mas você manda ele para o suporte técnico, eles resolvem. Então,
É, existe o problema também de intempéries, ou a placa muito suja por muito tempo causou um aquecimento nas placas e o problema não é no inversor, é na placa. Várias, não vamos entrar muito no mérito dos problemas das instalações. Mas entenda, não é que a pessoa está reclamando lá no Reclame Aqui sobre o inversor, sobre uma questão, que ele tenha sempre razão. Às vezes, ele está reclamando porque ele não identificou o problema na instalação, que não é de fácil identificação. Confesso que não é. Às vezes é muito difícil você achar pontualmente onde que está. Falhas de isolação mesmo, às vezes você não é o cabo rompido lá completamente, ele simplesmente num ponto ali que ele ficou aquecendo junto com a estrutura. Então, e aí tem, como vendeu-se muito, vou dar um exemplo de marca aqui. Se vocês pesquisarem aí Grovat, tem muita reclamação. Por quê? A Aldo vendia Grovat assim, ó, num tempo a rodo. Vendia muito Grovat. Quem vende mais vai ter mais problema. Aí a gente olha nos sites de reclamação e fala, nossa, esse inversor não presta não, olha o tanto de reclamação. Olha o tanto que ele vendeu. E um outro lá não apresenta nada, mas compara o tanto que aquele outro está no mercado. Às vezes nem chegou agora no mercado, não tem reclamação porque não chegou no Brasil, né? Então não vamos delongar muito, já vamos aí partindo para o fim, senão esse vídeo aqui ninguém assiste, fica aí com 1 hora de duração. Mas então, como você integrador vai se proteger dessas questões, se você é um integrador como eu? Deixa claro no seu contrato. Fale com o seu cliente sobre isso. Olha, a nossa garantia, por exemplo, a minha garantia aqui é de 1 ano na instalação. Eu faço a instalação. Quem vai te garantir os equipamentos é essa empresa aqui, né? Esse fabricante ou esse distribuidor. Eu prefiro colocar na conta do distribuidor nacional, referência, tem base sólida, e aí eu trabalho também com os que eu enxergo isso, que olha, esse cara está aqui no Brasil, tem muito tempo, já trabalha em outros segmentos, mas está forte nisso, tem uma estrutura boa, né, financeira e logística e tudo. Então, vou dar atenção para esses. Mas quem que vai, quando falhar seu equipamento, você vai vir até mim, nós vamos acionar ele. Não é eu, empresa Sustente Engenharia, que vou bancar a troca desse equipamento. Deixo isso bem claro. Então, registrar esses inversores no fabricante lá, na plataforma deles, isso é essencial, porque evita, né, aquele negócio, mas apresentou falha, mas você não colocou ele para monitorar, né? Você não, então, quer dizer, se o integrador não coloca o inversor para fazer o monitoramento na plataforma do fabricante, então você está querendo esconder alguma coisa. Por quê? Porque lá vai identificar se a falha foi. Às vezes identifica se a falha está sendo na tensão que está os seus painéis solares, ou que teve uma sobrecarga na rede, várias coisas que eles podem identificar lá. Então, é mais base, né? É mais vantajoso. Se coloque no lugar dos fabricantes, dos distribuidores. Eu vou dar uma garantia para um cara que está lá, eu consigo monitorar também, ver o que está acontecendo naquela usina. É melhor eu dar garantia para esse cara ou para aquele que sumiu para lá, instalou de qualquer jeito e ninguém sabe o que está acontecendo, não tem monitoramento. Então, tome bastante cuidado com isso. E explicar para o cliente essa questão de garantia de fábrica, seguro, né? Agora eu acho que com essas questões aí dos distribuidores começar a diminuir essas garantias, vai começar a ter a garantia estendida, que já existe, né, no mercado para esses outros eletrônicos. Você vai comprar um computador, você quer garantia estendida? Tá aqui, custa tanto. Mas vai ficar até mais eficiente, eu vejo o mercado, né? Uma coisa é eu vir e, ó, você quer uma garantia estendida? Tá aqui, custa tanto. Outra coisa é a gente
pôr na conta de todo mundo essa garantia estendida. Não, meu equipamento tem 15 anos de garantia. Então, tem um custo. Não tem almoço grátis, você concorda comigo? Os equipamentos, eles têm as falhas deles e alguém tem que custear isso, né? E uma grande questão também é um bom projeto, uma boa manutenção, uma manutenção regular, ela evita esses problemas nas usinas. Então, você integrador, faça essas manutenções, capriche no projeto para evitar problemas. Se você é cliente, já instalou sua usina, vai atrás de quem instalou ou procura outra empresa para fazer as manutenções regulares e evitar problema. Então, uma falha que poderia estar começando ali nos seus dispositivos, um conector mal encaixado, quem estiver dando a manutenção, que tiver esse conhecimento, já identifica, resolve, você não leva o problema para frente. Se você quer instalar uma usina solar, então procura empresas que apresentam um bom projeto, que já está também consolidada no mercado, que você possa confiar que ele está também dimensionando um sistema adequado, fazendo a instalação adequada para minimizar esses problemas. Garantia não é apenas número de anos, é estrutura e confiança. Cabe a nós, integradores, orientar os clientes com clareza. Se você é consumidor e quer entender melhor sobre investir em energia solar, ou se é integrador e busca mais informações, se inscreva no canal, ativa o sininho e bora para cima. Até mais!